Vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui à camada de redes. Tá? Só que agora nós vamos entrar no capítulo 5 do livro texto, tá? E direcionado ao plano de controle. Ok? Então, basicamente, a gente vai fazer uma introdução rápida, depois vai falar sobre protocolos de roteamento, vai entrar mais em detalhes sobre protocolos baseados em estado de enlace e vetor de distância. Vamos dar um exemplo, né, de roteamento intra-provedor de acesso, que é o exemplo do SPF. Depois nós vamos falar sobre o roteamento entre provedores, que é o BGP. E finalmente nós vamos comentar rapidamente sobre o ICMP, que é um protocolo de controle na internet. Então vamos lá. Como a gente já tinha comentado, né, as duas principais funções da camada de redes é o encaminhamento, certo? E o roteamento, né? Então, o encaminhamento é aquele problema, né, de você mover pacotes, tá, da entrada de um roteador para a saída apropriada, né, de acordo com as informações na tabela de encaminhamento. E esse é um problema que está dentro do plano de dados, tá certo? A segunda função, né, na camada de redes é o roteamento, que é justamente determinar a rota, né, que vai ser seguida pelo pacote de sua origem até o destino, tá? A determinação dessa rota já é uma função do plano de controle, ok? E a gente já tinha também comentado que existem basicamente duas abordagens para você implementar o plano de controle. Uma é a tradicional, que de fato hoje está implementada de forma sistemática na internet, que é o controle por roteador, né? Ou seja, distribuído, né? E a outra abordagem, que é uma abordagem mais moderna, né? Que é a abordagem com visão lógica centralizada, que são as redes definidas por software, ou SDNs, né? Então, só recapitulando novamente, né, muito rapidamente, né, no conceito de controle distribuído por roteador, tá? A gente tem aqui embaixo o nosso plano de dados, né, com os pacotes chegando nos roteadores e as decisões de encaminhamento sendo tomadas, ok? E aí o que acontece é que cada roteador desse, né, ele possui uma parte dele relacionada ao plano de dados, que é onde está a tabela de encaminhamento e efetivamente a função de lookup, né, ou seja, de casamento de maior prefixo, né, e checagem na tabela e portanto, encaminhamento. Mas, ao mesmo tempo, tá, os algoritmos de roteamento executam também nos mesmos roteadores, ok? E de uma forma distribuída para justamente tomar as decisões e definições de rotas e, finalmente, alimentar individualmente as tabelas de encaminhamento, né? Então, há essa divisão lógica, né, de plano de controle e plano de dados, mas isso utilizando os mesmos equipamentos, ou seja, os roteadores fazem as duas funções, tá? E o que é importante lembrar é que essa forma de controle, né, ela é distribuída, né? Percebam que os algoritmos de roteamento ele tem que estar distribuídos ao longo de todos os roteadores na rede, tá? Tem que ter alguma forma deles se comunicarem, trocarem informações para finalmente tomar as decisões de rotas e com essas decisões tomadas, finalmente conseguirem individualmente alimentar cada uma das tabelas de encaminhamento. Ok. Já na visão centralizada, definida por software, né, o plano de dados ele é análogo, os roteadores estão lá e executando as funções de encaminhamento da mesma forma. Tá? Todavia, tá, a parte de controle, ou seja, a decisão de roteamento, ela é tomada de forma centralizada por um controlador, ok? E aí cada roteador ele se comunica com esse controlador sempre que for necessário para tomar uma decisão de encaminhamento, tá? Então você pode ver que na divisão aqui lógica, né, os roteadores ficam completamente dentro do plano de dados, ou seja, eles não tomam decisões de roteamento, ok? Eles simplesmente consultam, tá, um plano centralizado de controle que, por sua vez, efetua os cálculos, define as rotas e encaminha as modificações para as tabelas de encaminhamento em cada roteador. Lembrando que, de fato, hoje essa não é a abordagem implantada na internet, tá? Por isso que nós vamos ver em detalhes a abordagem distribuída. Então, vamos para frente. Então, vamos falar agora, começar a falar sobre protocolos de roteamento. Bom, para falar de protocolos de roteamento, a gente precisa voltar aqui, né, a nossa visão geral, né, da rede, né, com nossa pilha aqui de camadas, tá? E observar que o objetivo do protocolo de roteamento é determinar bons caminhos, onde bons está aqui entre aspas, tá? O que vai depender do contexto, dependendo da métrica, né, e assim por diante. A gente já vai ver.
tá? E esses caminhos, tá, na prática, eles vão ser as rotas que vão ser efetivamente tomadas pelos pacotes, né, ao longo dos seus encaminhamentos na rede, tá? Do hospedeiro de origem até o hospedeiro de destino, tá certo? O que é esse caminho, então? É a sequência de roteadores, tá, que o pacote vai atravessar, tá, justamente para conseguir ser encaminhado da origem até o destino. Então, no exemplo dessa figura aqui, né, quer dizer, os roteadores que vão ser atravessados são estes, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, e aí ele já chega na subrede de destino, tá certo? E por bom, né, aí como eu falei para vocês, depende do contexto, né, mas, por exemplo, pode ser a rota de menor custo, onde o custo também é algo subjetivo, né, que pode ser definido, dependendo do contexto. Pode também ser a rota que vai levar ao encaminhamento mais rápido, ou seja, aquela que vai levar menos tempo para que o pacote seja encaminhado. Pode ser também aquela rota que tenha menor congestionamento na rede, né? Então, às vezes, você até opta por uma rota mais longa, mas que está menos congestionado. E assim por diante. Podem ter diversas métricas para definir o que seria uma boa rota. Outro comentário que vale a pena fazer é que o problema de roteamento em si é considerado um dos top 10 problemas ou desafios na área de redes de computadores. Então, é um problema bastante estudado pelos pesquisadores da área de redes. Vamos lá, para a gente começar a falar de protocolos de roteamento, a gente precisa introduzir alguma terminologia, tá? Contextual aqui para vocês. Tá? Então, a ferramenta mais utilizada na modelagem, tá, e problemas de roteamento são os grafos. Tá? Então, nós vamos usar grafos para fazer uma abstração da nossa rede. Tá? Então, vamos imaginar então, que a nossa rede, tá, ela pode ser representada como um grafo. Tá? Aí vamos lembrar, né? Um grafo ele possui vértices, né, e ele possui arestas. Né? E nesse caso, a ideia é que cada vértice do nosso grafo vai representar um roteador na nossa rede e cada aresta do nosso grafo vai representar um enlace na nossa rede. Além disso, vocês podem perceber que cada enlace aqui, ou cada aresta do meu grafo, possui um valor. Esse valor é o custo desse enlace, ok? Ainda aqui, sem definir exatamente o que isso significa. Tá? Simplesmente seria um custo, um valor relacionado a cada enlace. Então, a gente pode definir um grafo G, tá, composto por um conjunto N de vértices e E de arestas, tá, de forma que o conjunto N representa justamente o conjunto de roteadores na rede. Tá? Então, nesse caso aqui seriam esses roteadores, o U, V, W, X, Y e Z, né, conforme a figura. E o conjunto E representa o conjunto de enlaces da minha rede, que ele é representado por pares. Né? Então, você põe aqui, por exemplo, UV, né, isso significa que existe um enlace de U até V, nesse exemplo aqui, por exemplo. Ok? E aqui estão todos os enlaces, partes desse conjunto. Observe que não há aqui, de forma explícita, a indicação do enlace VU, porque a ideia é que nós estamos assumindo a bidirecionalidade de todos esses enlaces. Tá? Então, se existe UV, também existe VU, por isso que não está explicitamente colocado aqui. Então, não existe a noção de direção nessa abstração. Ok, gente? Então a gente tem um grafo G com um conjunto de roteadores, que é o meu conjunto de vértices, e um conjunto de enlaces, que é o meu conjunto de arestas aqui definido. Ok. Além disso, eu defino uma variável C que indica o custo, tá, de A para B, tá? Onde esse custo, tá, identifica, na verdade, a existência e o custo do enlace direto conectando A a B. Tá? Então, por exemplo, se a gente pegar o custo de WZ, tá, a gente tem que vir aqui no gráfico e ver W está ligado a Z, perfeito, tem um custo 5. Então, CWZ é igual a 5. Por outro lado, se eu quiser calcular o custo de CUZ, né, se eu olhar aqui, U está aqui, Z está aqui, não existe um enlace conectando diretamente U a Z. Então, nesse exemplo, o custo dele passa a ser infinito. Tá? Então, essa é uma definição muito importante. Tá? Então, CAB define o custo de conexão direta, ou seja, se existe um enlace direto entre os roteadores A e B. Se não existir, o valor é infinito. Se existir, o valor é o custo desse enlace. Ok? Agora vamos fazer um comentário sobre o custo. Né? Quer dizer, que valores poderiam ser colocados aqui como custos dos nossos enlaces da nossa rede? Bom, tem, na verdade, inúmeras formas de definir isso. Tá? A forma mais trivial seria simplesmente definir todo o custo como 1. Tá? Então, imagine agora que todo enlace tem um custo 1. E aí, observe que se todo enlace tiver um custo 1, tá?
na hora que você tiver que tomar uma decisão, né? Se eu estou num roteador e eu vou ter que caminhar, né? Não vai fazer muita diferença qual enlace eu pegue, porque todos teriam o mesmo custo. Por outro lado, com o custo unitário, o que vai começar a fazer sentido é a hora que você for computar uma rota, que aí isso vai implicar numa sequência de enlaces na rede, né? E aí sim, aí mesmo usando o custo 1, aí uma rota que tenha mais saltos vai ter um custo maior do que uma rota que tenha menos saltos, por exemplo. Outra forma de você efetivar o custo, tá, seria você, por exemplo, trabalhar com custos dinâmicos, ou seja, o custo do enlace estaria relacionado a alguma informação, tá, da sua rede, né, uma informação que varia com o tempo. Então, por exemplo, a banda disponível no enlace, por exemplo, né, você poderia criar um custo de forma que ele fosse inversamente proporcional à banda disponível, de forma que se você tivesse mais banda disponível, o custo do enlace seria menor, por exemplo, e se você tiver menos banda disponível, o custo do enlace seria maior, né? Qual que é a ideia? Ao calcular uma rota, você evitar usar um enlace que já esteja com pouca banda disponível, tá? Outra forma, também uma outra métrica dinâmica, você trabalhar com congestionamento. Então, por exemplo, cada roteador você poderia olhar como é que está a utilização das filas de saída, né, para cada um desses enlaces. Então, como é que está a utilização da fila de saída do enlace WZ, do enlace VW, assim por diante. E aí você também poderia trabalhar de forma inversa, de forma que você priorizaria, tá, utilizar enlaces, tá, cujas filas de saída estão menos ocupadas e, portanto, com menor probabilidade de congestionamento. Tá certo? E aí observe que pode ser feita uma série de combinações, tá? A própria ideia da banda também, né? Ela pode não necessariamente ser um custo dinâmico. Você pode simplesmente trabalhar com a ideia de usar a banda o valor total da capacidade do enlace. Então imagine que você tem uma rede com enlaces com capacidades distintas. Aí eu não estou falando sobre a utilização da banda, mas simplesmente o valor nominal da banda total. E aí você também poderia definir pesos que aí seriam estáticos, né, porque eles não mudariam com o tempo, mas que também poderiam ser diferentes, tá, de forma que você priorizaria utilizar um enlace que tem mais capacidade em detrimento de um outro enlace que tem menos capacidade e assim por diante. Então observe que existem as duas questões, né? Se eu vou trabalhar com custos estáticos, né, ou se eu vou trabalhar com custos dinâmicos, tá ok? E isso vai modificar, né, a sua visão da rede. Vamos dar uma raciocinada em cima disso agora, né? Se a gente desenhar esse gráfico aqui, tá, e definir esses dois eixos, né, onde o eixo X define com que velocidade as rotas mudam na rede, certo? Então, para cá seria uma velocidade mais lenta, para cá mais rápida, né? E o eixo Y define se a informação ela é global, tá? Ou a visão da informação ela é global ou ela é descentralizada, ok? Se a gente for colocar aqui alguns elementos, a gente vai ver o seguinte, bom, se a informação for considerada global, o que isso significa? Significa que nesse, né, algoritmo de roteamento, todos os roteadores têm a informação completa da topologia, o que significa os custos de todos os enlaces, ok? Então, um algoritmo de roteamento que trabalha com informação global, tá? Ele é um algoritmo que a gente chama de estado de enlace, o link state, tá? Justamente porque ele possui a informação do estado de todos os enlaces da rede. Essa seria uma visão global. Essa é uma forma de implementar um algoritmo de roteamento. Tá? No outro extremo, tá, se a gente for considerar uma visão descentralizada, tá, aí o que muda? Né? O que muda é que na visão descentralizada, tá, o processo de computação da roda é feito de forma iterativa, tá? Ou seja, nenhum roteador tem de partida a visão global, tá, okay? Na verdade, o que ele faz é trocar informações com seus vizinhos, tá, okay? Na prática, em algoritmos descentralizados, cada roteador só conhece os seus vizinhos, tá, ok? E à medida que essas informações são trocadas entre os vizinhos, tá, começa-se a ter uma visão, tá, de alcançabilidade, ou seja, de quais são os demais roteadores que estão na rede e os custos para alcançá-los. Esse tipo de algoritmo de roteamento é chamado de distance vector ou vetor de distâncias. Tá? Então, isso aqui é uma outra classe de algoritmos de roteamento. Tá, ok? Em relação à questão da modificação das rotas, né? No extremo, a gente tem o que a gente chamaria de algoritmos estáticos, tá? E por estático, entenda aqui, não é que simplesmente nunca muda, tá? Até porque seria inviável essa hipótese, porque basta você pegar uma rede e ocorrer uma falha nela, né? Então, se ocorre uma falha na rede, isso vai implicar numa mudança de informações do estado da rede, independente de que se você tem ou não uma dinâmica adaptativa, né? Ou de mudança de rotas, tá?
Então, mas a ideia aqui, tá, é que você está trabalhando num cenário onde as rotas elas mudam muito lentamente ou quase nunca mudam. Okay? Então pense uma rede em que você foi lá, configurou as tabelas de encaminhamento e pronto, né, na mão. Esse é exemplo de uma rede com modificação estática de rotas. Tá? No outro extremo, tá, a gente pode ter um caso extremamente dinâmico, tá, onde as rotas mudam com muito mais rapidez, tá. Simplesmente por quê? Porque, de repente, a métrica utilizada para cálculo de rotas é uma métrica dinâmica, tá certo? E aí isso implica que o estado da rede está se modificando a todo momento, e ao modificar a todo momento, tá, a definição de qual é a melhor rota entre uma determinada origem ou destino, ela pode estar mudando a todo momento. Tá? Então a gente tem os dois extremos aqui do nosso espectro. Okay? Então, desde um cenário onde você simplesmente, de forma estática, configura as rotas, certo? Até no extremo oposto, em que elas são extremamente dinâmicas, principalmente no caso em que os custos dos enlaces são baseados em métricas dinâmicas, como, por exemplo, disponibilidade de banda, ou nível de congestionamento nas filas, etc. Ok? Bom, então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima aula. Até mais.